E aí, galera, nós fizemos um grupo para falar um pouquinho do tecido muscular. O tecido muscular é dividido em três partes, então nós dividimos uma parte para cada integrante. Meu nome é Matheus, vou falar sobre o tecido estiado esquelético. Lucas vai falar sobre o estiado cardíaco e Emily sobre o liso. O tecido muscular é o tecido mais abundante dos vertebrados, formado por células alongadas. Suas células são fibras musculares ou miócitos. No tecido muscular, nós trocamos algumas nomenclaturas. A membrana plasmática passa a se chamar sarcolema e o citoplasma, sarcoplasma. O tecido muscular pode ser dividido em três tipos: músculo estriado esquelético, músculo estriado cardíaco e o liso visceral. Os dois primeiros são estriados, pois na imagem do microscópio nós podemos ver algumas estrias. Eu vou falar um pouco do estriado esquelético. Ele possui algumas características, como a contração voluntária, ou seja, nós conseguimos controlar a sua contração. Ele é associado ao esqueleto, como o nome já diz, associado aos ossos. Gera contração rápida, comparada aos outros músculos. Possui fibras multinucleadas. Suas células possuem vários núcleos. Os núcleos são em formas oval e são encontrados na periferia da célula por baixo de uma fina membrana elástica, nesse caso, o sarcolema. Na imagem a seguir, nós podemos ver que cada fibra muscular é revestida por uma camada de tecido conjuntivo chamada de endomísio. Ela se agrupa em feixes envolvidos por uma outra camada de tecido conjuntivo chamada perimísio. O músculo todo, por sua vez, é revestido por uma outra camada de tecido conjuntivo chamada epimísio. Uma coisa muito interessante também e importante é de como ocorre a contração muscular. O neurônio motor ele envia estímulos nervosos pela placa motora até o músculo. A fibra muscular é excitada, promovendo a liberação de cálcio pelo retículo endoplasmático. A molécula de cálcio vai se ligar com a subunidade, fazendo com que ocorra uma movimentação da topomiosina, permitindo que a miosina encoste na actina. Para que a cabeça da miosina deslize sobre a actina, é necessário que a miosina libere ATP. No momento do deslizamento das moléculas de actina e miosina, irá ocorrer a quebra de ATP, liberando ADP mais PI. A molécula de cálcio se desprende da subunidade, movendo a tropomiosina para a posição inicial, ao mesmo tempo que uma molécula de ATP se liga à cabeça da miosina, promovendo o afastamento das moléculas de miosina e actina. Olá pessoal, meu nome é Lucas, um dos integrantes da equipe, e vou falar um pouco do que eu entendi sobre o tecido muscular estriado cardíaco e suas características e funções. Bom, para começarmos a entender o tecido, devemos saber que o tecido muscular estriado cardíaco apresenta miócitos estriados com um ou dois núcleos centrais, como podemos ver na imagem a seguir. Nessa imagem dá para perceber que é um tecido bastante estriado, diferente do tecido muscular liso, e que apresenta apenas um núcleo. Vale ressaltar também, pessoal, que o tecido apresenta uma contração involuntária, independente da vontade do indivíduo. E uma pequena observação é que no músculo cardíaco, essa contração é vigorosa e rítmica. Passando um pouco para suas características, o músculo cardíaco é formado por células alongadas e ramificadas e também apresentam estriações transversais. E vale ressaltar também, pessoal, um aspecto muito importante dessa musculatura é que o fato de entre as células existir linhas transversais fortemente coráveis que aparecem em intervalos irregulares, denominadas os discos intercalares. Bom, os discos intercalares são responsáveis por fazer uma comunicação entre os cardiomiócitos. E o que são os cardiomiócitos? Os cardiomiócitos são as células presentes no tecido que servem para contrair o coração. Lembrando também, como o próprio nome diz, pessoal, é um tecido que está presente apenas no coração.
Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Emily Tainara, estudante de Medicina Veterinária, estudo na Unirb Arapiraca e faço parte da equipe que ficou responsável para falar um pouco para vocês sobre o tecido muscular. Em especial, eu vou falar um pouco do tecido muscular liso. O tecido muscular liso, também chamado de tecido muscular não estriado ou tecido muscular visceral, é constituído por células mononucleadas e alongadas. Esses tipos de músculos podem ser encontrados nas paredes dos órgãos ocos, como o estômago, útero, bexiga, artérias, veias, vasos sanguíneos e etc. As características delas são células longas, mais espessas no centro e afilando-se nas extremidades. Os filamentos de miosina só se formam no momento de contração. Não existe retículo sarcoplasmático, núcleo único e central. O músculo liso pode ser dividido em dois grandes tipos: músculo liso multiunitário e músculo liso unitário. O multiunitário é composto por fibras musculares separadas e discretas, que se contraem independentemente das outras. O unitário são milhares de fibras musculares lisas que se contraem juntas, que são ligadas por muitas junções comunicantes, das quais os íons fluem livremente de uma célula para outra, de forma que os potenciais de ação ou simples fluxo de íons podem passar de uma fibra para a seguinte e fazer com que se contraiam em conjunto. No tecido muscular liso também não é encontrado perimísio e nem epimísio.